Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, dedicado a estudar a termodinâmica básica, termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Então, estávamos estudando sobre a primeira lei da termodinâmica e analisando a primeira lei da termodinâmica, não esquecendo que a primeira lei da termodinâmica é uma adaptação para sistemas macroscópicos tratados pela termodinâmica, é uma adaptação da lei de conservação de energia estudada no âmbito da mecânica clássica, aplicada para sistemas macroscópicos, sistemas constituídos por um número que é sempre da ordem de um mol ou múltiplos de um número de mol, em outras palavras, da ordem do número de Avogadro ou múltiplo do número de Avogadro. Recordando que o número de Avogadro é aproximadamente 6 multiplicado por 10 elevado a 23. E 10 elevado a 23 é equivalente a 100 bilhões multiplicado por 1 trilhão. E o que é isso? É o número de partículas, átomos, moléculas, retículos cristalinos ou outras íons do tipo cátion, íons do tipo ânion ou outras estruturas que compõem um determinado fluido, um determinado sistema termodinâmico. Muito bem. Pois bem, então agora, continuando, vamos apagar esta região do quadro de vidro, esta faixa, e vamos então fazer aqui tentar fazer uma outra importante observação. Tentaremos aqui ilustrar determinado aparato experimental. Então nós temos aqui uma parede fixa e adiabática. E nós temos aqui uma parede fixa e diatérmica. Nós aprendemos em aulas anteriores os conceitos de parede adiabática e parede diatérmica. Em outras palavras, um recipiente que contém um fluido termodinâmico é tal que esse recipiente pode apresentar parede fixa, parede móvel, parede adiabática e parede diatérmica. A parede diatérmica permite a transferência de energia térmica entre os sistemas, o fluido termodinâmico e o meio exterior. Ao passo que a parede adiabática não permite a transferência de energia térmica entre o meio exterior e o sistema e o fluido termodinâmico incluso, limitado, restringido e contido no recipiente termodinâmico. Então aqui nós temos um aquecedor, né? Consideremos um aquecedor. Então nós temos aqui um aquecedor, um sistema que está aquecendo com a chama de um gás. Vamos considerar que existe um gás e existe aqui uma espécie de chama, né, transferindo energia térmica para um fluido termodinâmico contido neste recipiente. Então nós temos aqui uma espécie de forno, não sei, um aparelho, um dispositivo que queima um gás, queima, né, a reação química de combustão de um determinado fluido, pode ser um gás, e então aquece e transfere energia térmica para esse sistema termodinâmico. Então, o
que nós temos é que, efetivamente, o trabalho realizado para fazer evoluir o fluido termodinâmico de uma configuração de estado termodinâmico I para uma configuração de estado termodinâmico F é igual a zero, uma vez que as paredes são fixas e, portanto, não há variação de volume do fluido termodinâmico. O fluido termodinâmico permanece com volume assim, com volume, o volume do fluido termodinâmico é constante ao longo da evolução termodinâmica do sistema. Então, o volume do fluido termodinâmico no ponto I é igual ao volume do fluido termodinâmico no ponto F. Isso é igual a uma constante. Um valor numérico constante. Uma constante numérica diferente de zero. E essa constante numérica, obviamente, é diferente de zero. E então, a primeira lei da termodinâmica, aplicando, fazendo uso, usufruindo da primeira lei da termodinâmica, nós temos então a variação da energia interna do fluido termodinâmico é igual a ΔQ. O que é isso? Então, se nós temos ΔQ maior do que zero, implica em delta em variação de energia interna maior do que zero, que implica que a energia interna final é maior do que a energia interna inicial desse fluido termodinâmico. Então, se esse gás, se essa chama transfere a queima, a reação de combustão desse gás é tal que transfere energia térmica para o fluido termodinâmico, então necessariamente a energia interna do fluido termodinâmico aumenta, em geral aumentando a sua temperatura. No caso, ΔQ menor do que zero indica que, nesse caso, quando ΔQ é maior do que zero, o meio exterior transfere energia térmica para o fluido termodinâmico. O caso inverso é quando o fluido termodinâmico, a partir da parede diatérmica, transfere energia térmica do fluido termodinâmico para o meio exterior. Então, isso ocorre quando ΔQ é menor do que zero e, portanto, a variação de energia interna é menor do que zero. Isso implica que a energia interna final do fluido termodinâmico é menor do que a energia interna inicial do fluido termodinâmico, em geral, diminuindo a temperatura do fluido termodinâmico. Um outro exemplo importante, vamos tentar apresentar o outro exemplo. Nós temos uma outra observação importante. Nós temos, vamos tentar nós temos uma vamos tentar apresentar essa ilustração. Nós temos aqui paredes fixas, né? Vamos considerar aqui um sistema de coordenadas e um campo gravitacional, aqui representado pela aceleração do campo gravitacional. Vamos considerar que esse campo gravitacional é do tipo constante e uniforme, tanto vetorialmente quanto com relação ao módulo do vetor.
Então nós temos aqui uma parede, nós temos uma chama, um gás que emite uma chama, e essa chama transfere energia térmica do gás para o fluido termodinâmico. Então aqui vamos considerar o fluido termodinâmico. O fluido termodinâmico, nós temos uma parede adiabática fixa. Essa aqui é uma parede fixa e adiabática. Fixa e adiabática, aqui também fixa, parede fixa e adiabática. Nós temos uma parede fixa, essa fixa fixa e diatérmica. Fixa e diatérmica. E esta é uma parede móvel e adiabática. Uma parede móvel e adiabática. Ou pode ser, ela pode ser móvel e adiabática, ou pode ser móvel e diatérmica. Muito bem. Vamos considerar que ela seja, de forma mais geral, seja móvel e diatérmica. Poderia ser adiabática, porém, para complicar um pouco mais, nós vamos considerar que ela seja móvel e diatérmica. Então, aqui nós temos uma estrutura, um cilindro e um peso, uma força-peso aqui, capaz, gerada pelo campo gravitacional terrestre. Vamos considerar que o Sol está aqui, existe o centro de massa do planeta Terra, atrai do ponto de vista gravitacional o centro de massa da estrutura que está sobre a parede móvel e diatérmica, estrutura sólida de massa ímpar. Muito bem. Então faremos algumas observações importantes sobre esta figura. Então aqui nós podemos considerar que o volume do fluido termodinâmico pode ser alterado, uma vez que esta parede é móvel. Então, se a parede é móvel, o fluido pode sofrer variação de volume e, portanto, pode haver realização de trabalho. Então, nós podemos escrever variação da energia interna do fluido termodinâmico mais variação de trabalho entre o fluido termodinâmico e o meio exterior, variando do ponto I para o ponto F. Isso é igual a troca de calor, a variação de energia térmica entre o fluido termodinâmico e o meio exterior. Muito bem, então nós temos aqui um sistema que emite, se supusermos um sistema que emite energia térmica e transfere energia térmica para o fluido termodinâmico. Esse fluido termodinâmico absorverá em suas moléculas, seus átomos, seus constituintes microscópicos, absorverá parte dessa energia térmica que é transferida da chama do gás para o fluido termodinâmico e, eventualmente, uma outra parte dessa energia poderá ser transferida para realização de trabalho aqui, considerando que esta parede é móvel e diatérmica,
Então poderá haver realização, uma vez que a parede é móvel, poderá haver realização de trabalho, contrapondo então a energia potencial gravitacional e contrapondo a força gravitacional de atração sobre esse bloco, essa estrutura cilíndrica com massa M. Muito bem. Então nós sabemos que se o meio exterior realiza trabalho sobre o fluido termodinâmico, não é? Então esse delta WI de I para F, quando o volume diminui, ou seja, quando o sistema exterior realiza trabalho sobre o fluido termodinâmico, esse resultado é negativo. O inverso ocorre quando o fluido termodinâmico utiliza da energia interna de seus constituintes microscópicos e realiza trabalho sobre o meio exterior, aumentando o volume e, portanto, movendo, transladando essa parede móvel, aumentando o volume e realizando trabalho sobre o bloco com massa M, esse bloco cilíndrico hipotético. Muito bem, então pode ocorrer então um fenômeno termodinâmico para esse sistema que envolva a variação dessas três grandezas. Muito bem, então aqui vamos escrever mais uma vez: delta W de I para F é maior do que zero. Isso implica, não é, que o fluido termodinâmico realiza trabalho sobre o meio exterior. Realiza trabalho sobre o meio exterior e, nesse caso, o volume final é maior do que o volume inicial. A outra situação física é quando ΔW de I para F é menor do que zero. Isso implica que o meio exterior realiza trabalho sobre o fluido termodinâmico. E o volume final é menor do que o volume inicial, ocorre uma diminuição do volume do fluido termodinâmico. Nós já sabemos que se delta aqui é maior do que zero, significa que a energia térmica é transferida do meio exterior para o fluido termodinâmico, e essa energia térmica será distribuída aqui, nesse caso em particular, com parede fixa e parede móvel, será distribuída entre variação da energia interna dos constituintes microscópicos desse fluido termodinâmico, mais uma parcela da energia térmica que será utilizada para a realização de trabalho. Muito bem. O delta aqui é maior do que zero quando esse sistema transfere energia, o meio exterior transfere energia para o fluido. O delta aqui é menor do que zero quando o fluido termodinâmico é quem transfere, por assim dizer, energia térmica para o meio exterior. E então as variações de energia interna, variação de trabalho, variação de troca de calor, elas devem estar balanceadas de modo a satisfazer permanentemente esta igualdade, esta primeira lei da termodinâmica. Qualquer que seja o processo termodinâmico estará associado a essa primeira lei da termodinâmica. Deverá satisfazer esta primeira lei da termodinâmica. Vamos fazer uma observação importante.
Então, é importante nós aqui fazermos uma rápida e breve associação com a mecânica clássica. Então, assim, no contexto da termodinâmica, as forças do tipo dissipativas, ou ainda forças do tipo não conservativas, pois no âmbito da mecânica clássica existem forças do tipo conservativas e forças do tipo não conservativas. E as forças do tipo não conservativas incluem as forças do tipo dissipativas. Então, quando uma força é do tipo dissipativa, tal como uma força, a exemplo de uma força de atrito, então a força de atrito ela é uma força necessariamente dissipativa, dissipa energia, não é? Dissipa energia útil, por assim dizer, e portanto ela é considerada uma força do tipo não conservativo, pois as forças do tipo conservativas obedecem a uma álgebra, obedecem por exemplo, ao fato de que a força do tipo conservativa ela está intimamente associada a uma teoria de campo, ou seja, ela está associada a um campo e, portanto, está associada a uma energia potencial do sistema que inclui, por exemplo, no caso do campo gravitacional, a massa, duas massas. Então, se nós temos duas estruturas dotadas de massa m, então existe uma energia potencial gravitacional entre elas. Então, a força gravitacional é uma força do tipo conservativo e pode ser escrita como menos o gradiente de um potencial, ou diria menos o gradiente da energia potencial gravitacional. Há exemplo também da força elétrica. A força elétrica pode ser escrita como menos o gradiente da energia potencial elétrica. E a força gravitacional pode ser escrita como menos o gradiente da energia potencial gravitacional entre a massa número 1 e a massa número 2. Então, essas forças do tipo dissipativas, que são forças do tipo não conservativas, consideradas no âmbito da mecânica clássica, ou seja, elas são estudadas no âmbito da mecânica clássica, elas estão associadas no âmbito e no contexto da termodinâmica com a troca de calor, ou seja, com esse ΔQ, com este ΔQ, a troca de calor, o calor, não é? Trocado entre o meio exterior e o fluido termodinâmico, ou seja, em outras palavras, mais rigorosamente falando, a transferência de energia térmica entre o meio exterior e o fluido termodinâmico. Essa transferência de energia térmica está associada ao calor, tal como apresenta a termodinâmica, a engenharia, e essas forças dissipativas elas estão relacionadas, associadas e precisam ser contempladas aqui no âmbito da termodinâmica, no âmbito da primeira lei da termodinâmica. As forças dissipativas que porventura estejam aqui associadas a uma determinada máquina térmica, a um determinado sistema termodinâmico. Então, as forças dissipativas em uma máquina térmica devem estar relacionadas, contempladas e devidamente associadas a esse ΔQ, ou seja, a transferência de energia térmica. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto sobre este assunto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado, agradecemos a atenção.